Sejam bem-vindos ao nosso Porto de Encontro. Terminamos hoje a 7ª temporada deste ciclo de conversas com escritores, promovido pela Porto Editora, cumprindo aquela que é, no fundo, a premissa, a ideia base deste ciclo criado em novembro de 2011, ou seja, a manutenção, a criação de bons momentos de conversa, de partilha entre autores e leitores. É o que irá acontecer certamente mais uma vez, graças também, ou sobretudo, a um valioso naipe de convidados que não se esgota apenas no autor principal, no autor em destaque esta tarde. Nas leituras vamos ter a sempre magnífica Emília Silvestre, que nos irá brindar com excertos da obra que irá ser lançada esta tarde, conhecer a sua apresentação no Porto. Quem connosco também vai estar é Nuno Carinhas, prestigiado encenador, cenógrafo, diretor do Teatro Nacional São João, com quem iremos conversar lá mais para adiante. Para já é tempo de vos falar brevemente sobre o nosso autor em destaque. Ele nasceu nesta mesma cidade há 44 anos, em 1974, é licenciado em Direito e é autor de uma vintena de mais de 20 obras que percorrem géneros como o teatro, o romance, os contos, a não-ficção ou até os livros para crianças. Premiado, aliás, já em numerosas ocasiões, ele acaba de lançar o livro A Gargalhada de Augusto Reis, romance que marca a sua estreia no catálogo da Porto Editora. Sem mais demoras, senhoras e senhores, Jacinto Lucas Pires, uma salva de palmas, por favor. Aqui no meio, Jacinto. Bem-vindo. No meio. Ia dizer que estou habituado a sentar-me à esquerda, mas não sei se é inteiramente verdade. Nós costumamos começar sempre estas nossas conversas informais pela ligação dos autores à cidade em que decorre o Porto de Encontro. A ideia de uma conversa informal sobre os holofotes é logo interessante. Sim, é um contrário. É uma espécie de aldrabice. É um artifício teatral, digamos. Ora bem. E neste caso, essa ligação não é de todo forçada, uma vez que tu nasceste mesmo no Porto, não é? Quanto de portuense é que há ainda em ti? Que também já é sobretudo alfacinhas, sabemos assim, Lisboa. Fazer essa pergunta no Porto é uma espécie de chantagem emocional. Ainda por cima, pôr uma emoção em percentagens é aquilo que não se pode fazer. Nós sabemos que é exatamente para isso que nós trabalhamos com palavras, porque há coisas que não se podem dizer por números. Há coisas que não podem ser quantificadas. Mas é verdade que é sempre... Eu sinto-me, ao mesmo tempo, muito e pouco do Porto. Eu perco-me no Porto, eu não sei... Eu também perco em Lisboa, é verdade. Mas aqui perco-me mais vezes. E, por outro lado, reconheço-me como não me reconheço noutros sítios. Sei lá, eu quando eu estudei num pequeno colégio em Lisboa, na infantil e a primária, um colégio chamado Nosso Jardim, e os meus irmãos, tenho irmãos muito mais novos, 13 anos mais novos, um deles mais novo e o outro de 16 anos mais novo. Quando voltei lá, e depois também os meus filhos foram para esse colégio, o lugar era muito mais pequeno, não é? Eu via o lugar onde tinha crescido, de repente parecia que tinha mingado, não é? Como aquelas roupas que vão a lavar e ficam mais pequenas, e é com esse tipo de ternura que eu volto ao Porto. É como se voltasse ao colégio que mingou. Não digo que me sinta um gigante nas ruas do Porto, mas sinto qualquer coisa como uma memória não consciente. Não sei se é de vir cá. Mas viveste aqui até que idade? Pois, a questão é essa. É que eu vim cá nascer porque a minha mãe insistiu que eu nascesse no Porto, ou que ela desse à luz no Porto. Algo que eu agradeço todos os dias à minha mãe. Mas depois vim cá só de férias, tenho cá família e portanto reconheço como quem reconhece assim fragmentos. Não conheço o romance todo que é o Porto, conheço só alguns poemas. Mas se te desafiasse a escolheres os locais de eleição, aqueles sítios a que fazes questão de ir quando estás cá, o que é que dirias? O sítio onde os meus avós viviam, no Campo Lindo, em Paranhos, que infelizmente já não é da família,
É um sítio... Agora eu faço ao contrário, eu tento não passar lá, porque uma vez... Que é uma forma também de amor, não é? Uma forma de amor, se calhar, mais portuguesa, que é a saudade. Que é uma vez eu tive um choque, não se calhar nem devia estar a falar disto em público, mas pronto, calhou, vou dizer o mínimo, tive um choque de passar por lá e ver Vence. E é um bocado esse choque de ver palavras traduzidas por números. Certas palavras não deviam ser vendáveis, certas memórias não deviam poder ter placas a dizer Vence. E, portanto, acho que esse sítio, para mim, é esse sítio no Porto onde eu não voltarei, é o mais importante para mim. E queres falar de algum sítio de Costas em particular, tirando ele, ou alguma peregrinação que cumpras? Tive já peregrinações interessantes no Porto, não sei se poderei contar todas, mas o Teatro Nacional de São João, não por estar aqui o diretor Nuno Carinhas, mas é um lugar para mim essencial. É o sítio que vamos também, como se fosse sempre a primeira vez, não é? Causa sempre uma sensação de deslumbramento. Sim, também porque me permitiu fazer coisas que eu queria muito fazer. E há a curiosidade de eu ter nascido praticamente na entrada dos artistas do São João. Portanto, quase o destino, há uma coincidência, para quem acredita no destino, ou em coincidências cósmicas, a certa altura lembraram-me isso, né? Tu nasceste aqui ao lado e agora estás a sair ou a entrar por esta porta. Uma espécie de segundo nascimento. Já vamos falar do... Também, deixa-me só dizer, no São João, às vezes nos lugares, digamos, de trabalho, não é? Isso acontece noutras áreas, há uma simpatia do tipo profissional, que pronto, é uma espécie de convenção, ainda bem que há, para lidar com estranhos, com pessoas diferentes que se cruzam, mas no São João, e aliás, devo dizer, no Norte inteiro, não só no Porto, eu também tenho uma costela minhota que não quero deixar passar aqui, mas há mais do que isso. Há um bocado... Nós sentimos em casa, não sentimos só no local de trabalho, não sentimos só que não nos vão agredir, como em alguns sítios mais a sul. Sentimos, mesmo que estamos em casa e podemos discutir e berrar e discordar totalmente porque estamos em casa. Isso é essencial. Então, no lugar de criação, acho que isso é como dizia uma personagem que o Ivo Alexandre fazia, é basilar. Isso é basilar. Como disse, já vamos falar sobre o teu livro mais daqui a bocado, mas o Porto aparece várias vezes no livro. E há uma passagem que gostaria de falar. Pois, é uma boa ponte, de facto, não tinha pensado. Que é muito bonita sobre o Porto. No Porto as ruas parecem feitas para estar às escuras, uma espécie de timidez orgulhosa. Há sempre uma aura de mistério que associas ao Porto? Se calhar por não conhecer bem, ou também porque aquilo que nós gostamos... sem ser com a cabeça, não é? Que nós gostamos com o coração, ou aquela parte da cabeça que chama o coração, como diz o de Lilo, nós vemos de uma forma misteriosa, ou não as queremos conhecer toda de uma vez. Alguém com quem queremos conversar e por isso queremos que tenha mais camadas, um lugar que queremos ir descobrindo como nas relações de sedução em que se mostra logo tudo acabou, não é? Tem de haver um jogo, tem de haver uma dança e o Porto para mim tem essa dança. Ainda agora vinhamos aqui de um hotel que eu não conhecia, onde vamos ficar, e de repente um pequeno restaurante de brasileiros sem turistas foi assim uma surpresa, e mesmo os brasileiros cá não são como os brasileiros lisboetas. já são brasileiros mais por um lado mais tímidos, o que para um brasileiro é dizer qualquer coisa, e por outro lado mais calorosos, mais não se querem impingir. Eu acho que é uma coisa no Porto que é uma grande noção da liberdade.
Isto não é uma questão, não do ponto de vista ideológico, mas eu acho que há o que eu sinto aqui é que há esse calor de uma casa, mas com mais liberdade. Em Lisboa, ou se calhar nas capitais, talvez, há muito grupos e pessoas que se querem impor às outras, que querem isto é assim e pronto, e agora aceitas, e mesmo a simpatia às vezes é quase totalitária. E em lugares mais misteriosos como o Porto... Mas não achas que isso está em risco? E esse documentário é interessante e dá-me a deixa também para uma questão que queria colocar e para encerrar este capítulo do Porto, mas o Porto está a passar agora aquilo que Lisboa passou há uns anos, que no fundo é a inclusão nos grandes roteiros de turismo. És um entusiasta, como é que viste isso em Lisboa? E se não achas que, por muito positivo que seja, há sempre aquele risco que tu falavas do Porto perder isso que tem de Sim, eu acho que é um risco e é o ponto de equilíbrio é que é difícil encontrar. Eu em Lisboa, falando como lisboeta, eu faço um comentário, um debate na Rádio Renascença e numa altura que me perguntaram isso. Eu era um defensor de que sim, que o turismo era preciso, que as cidades tinham de se abrir, que havia também, continuo a achar isso, que há mais-valias óbvias. Eu sou residente da zona velha de Lisboa, zona cheia de turistas, e senti melhorias do ponto de vista dos serviços, do comércio, de quem tem crianças ter mais possibilidades na cidade, como oferta, também como residente local. Acho que o turismo trouxe coisas boas, mas acho em Lisboa que já passou esse limite, que o ponto de equilíbrio já está ultrapassado. No Porto, eu venho cá também um pouco como turista. Por isso mas sentiste do lado negativo a subida dos preços, a escalada dos preços, não é? Sim, mas quem vem do Sul ainda sente, apesar disso, ainda com o mínimo de olho português, de saber escolher os sítios, eu acho que ainda se sente aquilo que se sentia antes, que é poder comer muito melhor por muito menos dinheiro. E poder estar muito mais à vontade sem ser logo empurrado para a porta quando acaba a última garfada, que é a coisa mais irritante que há, claro. Esperamos que isso se mantenha ainda por muitos anos. Entremos nos livros, também, que é um dos grandes motivos que nos traz aqui. É um encantamento que remonta à infância, essa tua relação próxima com os livros, ou não excluis o livro dos livros da fruição que sempre tiveste por outras áreas, a começar pela música? Sim, sinceramente, eu gostaria de dizer, sim, que houve um momento, assim, uma epifania de um livro qualquer, ou um momento que vi alguém a ler livro, mas não tive isso. Para mim, os livros em casa, com os pais, os avós, era uma coisa muito natural. Era como... Não era uma epifania porque era a coisa mais normal que havia. Era um bocado como comer. Né? Nós não sentimos... ele tornou-se chefe porque a mãe fez um bacalhau à Brás ótimo. Pode ser, mas não é, todos nós que somos daqui... Posso dizer assim, já comemos bom bacalhau à Brás, né? Ou ótimo. Quem diz bacalhau à Brás diz, não sei, sarrabulho, ou rojões, ou tripas, mas ou um bife grelhado com batatas fritas e arroz de cenoura bem feito. Mas com os livros é um pouco a mesma coisa. O meu pai lia muitíssimo, a Helena Vaz da Silva até... num texto que escreveu sobre ele, dizia uma coisa engraçada, dizia que nos aviões para Bruxelas, quando eram os dois deputados ao Parlamento Europeu, que ela entrava e via, ela dizia, o Francisco Lucas Pires sentado já, ela não sabia como é que ele já estava no avião, a escrever. E que depois, quando saíam, ela saía toda a gente e ele continuava a escrever. E portanto, no meu pai eu sempre via essa ligação com os livros. Mas ele, de alguma forma, também tentou influenciar esse gosto? Não, de todo. Até pelo contrário, se calhar. Embora as palavras fossem a nossa comida, de facto. O meu pai e a minha mãe e o meu avô materno, também muito cá do Porto,
sempre, as discussões eram sempre também umas discussões feitas de linguagem, que o trocadilho, a brincadeira, a citação do verso daquele poeta eram as ferramentas da discussão. E isso para uma criança, por um lado, é fascinante, né? Porque afinal os adultos também têm uma forma de brincar, que é com as palavras, né? Afinal é possível brincar desta maneira. Mas por outro lado, quando tu nasces nesse meio, aquilo é o teu modo, não é? Não é que tenha nada especial, tu achas que a vida toda é assim. Portanto, nesse sentido, não foi uma epifania, mas acho que já está, não queria dizer no sangue, mas se calhar é aí que está. É no sangue que irriga o cérebro, não é? Que junta os neurónios. E acabaste por seguir direito? Foi uma opção por influência familiar? Como é que surgiu? Foi uma espécie de rebeldia ao contrário. Foi aquela psicologia inversa, não é, que as mães usam e que no meu caso funcionou. Foi o filho que tentou usar. E os meus pais eram os dois professores de direito. O meu pai de direito público constitucional e a minha mãe de direito privado, direito comercial. E a minha mãe disse-me a certa altura: eu acho que tu não devias ir para direito. As mães conhecem-nos, não é? Ela devia pressentir qualquer coisa, embora o que eu gostasse mais era ler e escrever. Ainda hesitaste por letra? Não, eu na verdade eu não sabia o que é que... É curioso que tens uma personagem, o Djalma, que também hesita em relação à opção. Sim, também já me... Sim. O meu irmão Martim também já fala na opção pelas letras como algo também que... Não, a opção pelas letras nunca pensei, devo dizer. Aliás, eu acho que fui tardio nessa... eu não pensava em profissões e era muito miúdo desse ponto de vista. E só sabia que gostava de ler, escrever, era bom aluno a tudo, e o que também se calhar era um problema, portanto tinha relativa facilidade sem estudar muito, ou sem estudar quase nada, e acabei por achar, ok, isto aqui safo-me bem, direito, eu já conheço os termos lá de casa, se calhar não vai ser difícil, e de facto nos primeiros anos não foi difícil, que era 5 anos na altura. As cadeiras mais teóricas eu safava-me bem sem demasiado esforço, aí sim já tinha que estudar qualquer coisa, mas não tanto. Mas depois quando o direito se torna técnico, em que já se tem que estudar processo civil, já que se tem que olhar para códigos, já não se está só a fazer teoria, ciência política e coisas assim, já se está mesmo a decidir A partiu o vidro de B e há a exceção, e se C vier gritar, isso para mim era o fim da picada. Tudo que fosse a linhas, pormenores, vírgulas, eu era um zero, uma nulidade. Mas vias-te a exercer pela vida fora? Não, depois se isto é direito, se isto é direito eu não quero fazer isto. E vai no quarto ano, fim do terceiro, quarto, tive esse dilema. Será que saio e deixo estes anos pendurados, ou acabo isto e arrumo? E depois de grande hesitação, e também porque andava já com uma turma artística, digamos, amigos fora do direito, acabei por decidir, ok, vou acabar isto e vou estudar para não ter de repetir nada. Mas depois fiz publicaste o teu primeiro livro em 97, já... Sim, em 96, para averiguar o seu grau de pureza. O que mas foi também ainda era estudante na altura? Ainda era estudante, o que também foi problemático, não é? Porque de repente, mas afinal eu já publiquei e ainda tenho um ano para acabar, mas toda a gente me dizia que não é possível viver só de livros. E eu decidi arriscar, e acho que ainda bem, porque acho que era a altura para arriscar, quando apesar de tudo não se tem contas para pagar, nem filhos, nem carros, nem essas coisas. É curioso que não há tão poucos exemplos como isso de licenciados em Direito que acabaram por ser escritores. Sim, sim. Encontras alguma explicação para isso? Procuro encontrar um contraponto na literatura, uma área mais árida
como o direito, achas que talvez há uma espécie também. de contraponto? Há um lado da palavra que está nas duas áreas, não é? Foi-te útil? Sentes que... É muito útil. E também há um lado que é de mundividência, de ver o mundo, não é? O direito põe-nos a sistematizar, não é? Mas também a ter um sentido geral do mundo, das diferentes, porque há direito, temos que perceber como é que funciona o regime político, temos que perceber como é que são as relações sociais, temos que perceber como é que é o mundo do dinheiro. Há várias... há assim uma panorâmica do que é o mundo que também é muito necessária, útil para quem escreve. Não é que isso seja necessariamente uma aprendizagem óbvia para quem quer fazer literatura, mas acho que ajuda. E se calhar vem de um mesmo, ou pode vir do mesmo instinto, que é de perceber o todo, não nos concentrarmos nas partes. Isso também é que me chateava. Chatear não é uma palavra muito literária, mas isso é que também me chateava ou encanitava, como dizia a minha avó aqui do Porto, que me encanitava na fase final de direito, do curso de direito, em que de repente já não era esse todo, já era a partezinha, já era direito administrativo com o professor Marcelo, hoje presidente. Estudar só aquilo, só aquele temazinho dentro deste... Portanto, a parte final do curso foi especialmente custosa, porque estavas ali mais... Especialmente mas custosa. Mesmo assim terminaste. Especialmente custosa é um eufemismo ótimo. Vamos já abrir espaço para o primeiro momento de leituras. Deixem-me só relembrar-vos, quem nos acompanha sabe perfeitamente, vocês também podem participar. Temos duas assistentes que vos podem disponibilizar papel e caneta para colocarem as questões que entenderem ao Jacinto e também ao Nuno Carinhas, quando se juntar até nós para conversar. Portanto, estejam à vontade, caso queiram interpelar o Jacinto, colocar qualquer questão. Agora sim, então, como disse, é tempo de escutarmos. Temos o privilégio de ouvirmos a Emília Silvestre ler um excerto de A Gargalhada de Augusto Reis. Uma salva de palmas, por favor. As letras. Djalma anda com a mãe a catar cartão quando vê aquilo. Uma folha pequena, meio cinzenta, meio azul, como a pele de alguns peixes, e estranhamente limpa. Traz umas letras muito direitas que formam retângulos de palavras, iguais às sombras dos prédios da Amadora. Como se de noite as sombras do dia encolhessem para poderem dormir naquela página, no alto do monte de lixo. A luz do candeeiro de rua chega lá acima muito quebrada, e há um cheiro a podre, a cinza, a borracha. Vapores grossos, esponjosos, que lhes sobem pelas pernas até à boca, ao nariz, ao cérebro, como se o chão respirasse maldade. Daí a uns dias o Sr. Rodrigues há de regressar ao bairro, na sua caminhonetazinha Toyota, para comprar cartão e ferro. Só ferro, ferro, não quero cá aço. Daí a ver tantas pessoas ali, gente do bairro como eles, à cata de uns trocos. Mas ninguém repara naquilo. Um tesouro só para ele. Aquela folha limpa entre tanta confusão. Djalma nem acredita. Espreitando em redor para ter a certeza de que ninguém o vê, pega na folha e mete-a por baixo da t-shirt contra a barriga. Ali nada é de ninguém. O lixo não tem dono. Ainda assim o instinto fala esconder a folha escrita. O rapaz pressente que aquilo é raro, que é valioso. Como não serve para nada, como não tem explicação, é uma coisa perigosa, deve ser perigosa. Tem cuidado, Djalma. Em casa, põe a folha na caixa de lata onde guarda as coisas importantes. Cromos de futebol, um canivete ferrugento, uma lanterna, uma concha encontrada na horta junto à estrada, 2 moedas de um escudo. Não diz nada à mãe. Fecha os olhos, fingindo adormecer. Espera pelo momento em que começa a ouvir a respiração mais pesada de Dona Lourdes do outro lado da parede e só então abre a caixa. De joelhos no chão de terra, lê a folha espantosa. O título, Poema em cima da hora. Depois o resto. Não percebe nada.
Fica um bom tempo a olhar para as palavras, à espera de algum efeito mágico, uma voz, uma luz, mas não acontece nada. Volta a ler o poema. Sabe que é um poema porque é o que lá diz. E de novo, não percebe. É mesmo difícil, um mistério a sério. Aproximando a lanterna das letras a ver se muda alguma coisa nelas, Djalma parece um mineiro, um explorador, a escavar palavras antigas. Depois guarda a folha na caixa e decide que tem de ser assim. Que a dificuldade em atravessar aquelas frases para o que elas guardam atrás delas é a prova de que aquilo não é uma coisa qualquer. Um bocado estragado de alguma felicidade que uma pessoa dos prédios tivesse deitado fora. Lixo para acrescentar ao lixo. Não. A estranheza daquelas palavras é para ele a garantia de que há ali algo mesmo raro e importante. Todas as noites, durante anos, lê o poema em silêncio antes de adormecer. Ou não é bem ler, é menos e mais do que isso. Todas as noites, Djalma reza aquele poema. Não se preocupa em perceber as frases. Repete-as, como que acreditando que assim elas entrarão nele, ou que ele entrará nelas, e através delas passará para um outro mundo, um país das maravilhas só seu. Esse ritual, dizer aquelas palavras todas as noites, em silêncio e em segredo, dá-lhe uma sensação de segurança e também de orgulho e responsabilidade. Foste tu que encontraste a página, não foi nenhum dos outros, foste tu. Isso torna-te único. Muito obrigado, Emília. Jacinto, pegando também neste belo excerto, gostas de acreditar, enquanto criador, que um poema, uma obra de arte, um poema pode mudar o curso da vida de alguém? Como aconteceu, de certa forma, com o Djalma, um dos protagonistas do teu novo romance. Sim, eu não penso nisso enquanto criador. Acho que isso seria paralisante, não pensar... Aliás, uma vez convidaram para escrever uma peça para adolescentes, para um grupo de adolescentes fazer uma peça, uma coisa em Lisboa chamada Panos. Na altura o Francisco Frazão é que organizava. E eu disse que sim, normalmente digo que sim, e depois é que fui pensar naquilo e a certa altura e fiquei paralisado, não conseguia escrever, um pouco por isso, porque estava a pensar, eu estou a escrever para aqueles miúdos, não é? que estão a crescer, que estão a tentar perceber quem é que são ou quem é que podem ser, e pensar nisso paralisou-me, eu não consegui escrever. E depois até liguei ao Francisco a dizer afinal não consigo, esquece lá, descobri que não sou esse tipo de dramaturgo que consegue escrever para adolescentes. E ele disse, não, eu insisto, tu vais conseguir, insisto, e desligou. E passado um tempo eu lá consegui, pensando, ok, são só atores. São atores, muitas vezes quem trabalha no teatro é convidado para escrever uma peça e depois dizem-nos, afinal só tens 2 homens e uma mulher, tens de escrever para 3 atores. Mas não era uma peça para 10 pessoas, não eram 10 personagens, a nossa história não era assim. E dizem-nos, não, mas afinal não há orçamento, não tivemos apoio, aquelas histórias demasiado verídicas. E então o dramaturgo tem de pensar uma história para aquele elenco, não é? E foi assim que eu consegui libertar-me desse pânico. Foi pensar, ok, aqui em vez de ser 2 homens e uma mulher, é um grupo só de adolescentes, eu tenho que escrever uma peça para eles. Agora, o que eu acho que é importante, ao mesmo tempo que digo isto, é que haja uma abertura, do ponto de vista do criador, para uma abertura total, quando se começa a fazer. De não se pensar nem que se vai mudar a vida de alguém, nem que não se vai mudar a vida, que é tudo. Também há quem jogue só nesse cinismo de a arte já não interessa muito, é só uma brincadeira de vida, não é? Para mostrarmos que somos mais espertos do que os outros.
Também há essa espécie de cinismo em algumas zonas da criação artística. É uma coisa que não se fala, mas se calhar não interessa muito falar, mas também há. Eu acho que tem de ser, o criador tem de ser, por um lado, totalmente atento ao mundo, não ser um totó em relação aos políticos, não ser um totó em relação a... Totó também não é uma palavra muito literária, já sei, mas não ser um totó em relação às manchetes, às questões sociais do nosso tempo, mas ser inocente como uma criança é inocente ao mesmo tempo. De acreditar realmente que pode ver as coisas pela primeira vez, que a arte ainda é o lugar, como alguns acreditam que a religião pode ser. É muito bonita aquela ideia de rezar um poema inicial, todos os dias, não é? De alguém rezar um poema todos os dias. Sim, de acreditar que há uma zona qualquer de nós, chamemos-lhe arte, chamemos-lhe religião, chamemos-lhe espiritualidade no sentido mais vasto, em que nós podemos encontrar esse primeiro de nós, não é? Essa frescura o meu filho mais novo aprendeu a ler há 1 ano e tal, 2 anos, e nós no carro, eu levava no carro e ele lia Farmácia, como se fosse o poema mais belo do mundo, não é? Com esse tipo de espanto de farmácia, pai, farmácia. Nós de repente podemos voltar a ter esse dom de que uma palavra num letreiro seja escandalosa no melhor dos sentidos. A tua paixão pelas artes, pela cultura em geral, não se esgota apenas no plano de consumir livros, discos, peças de teatro, filmes, também és produtor. Não consumo, eu leio, vejo. Estou a brincar. Mas o que é que te leva a desdobrar-se por tantas paixões? Ou seja, é uma inquietação que te leva a querer... também experimentar o cinema. Sim, há um lado um bocado de irresponsabilidade, não é? Que é um bocado esta espécie de orgulho do Djalma, não é? De encontrar aquilo e torna-se único, não é? Há uma força que é quase uma irresponsabilidade, um descaramento, se quisermos, que vem disso, de uma pessoa se saber única, para o mal e para o bem. Ok, sou ridículo, ok, vou falhar, ok... Mas ninguém faz igual. Ninguém faz igual. Eu fiz um filme chamado AAA que ninguém viu, tirando um grupo, mais ou menos um grupo deste tamanho, em Arcos de Valdevez, e que, pelos vistos, é um filme que não cabe nos festivais e no circuito, mas que é um filme único. Não há um filme... pode ser péssimo, mas pelos vistos é péssimo, mas é único. É realmente... Não no sentido em que todos os filmes são únicos, mas aquele é mesmo tão único que nem sequer entra nas salas. E há uma espécie de poder nisso. Para o bem e para o mal. O poder de ficar fora das salas, mas também o poder de sentir que não estamos só a repetir ou só a copiar. Agora, em relação à outra... O cinema é mais episódico, não é? Com o teatro é uma relação mais... sim, mas em relação a esse lado, sim. Eu não sinto essa pulsão do criador. Eu não sinto que venha formatada em géneros. Eu não sinto que... agora eu quero fazer arte, mas tem de ser em forma de cenas. Ou tem de ser... não pode ser em monólogo interior. Mas porquê? Porquê que não pode ser? E se pode ser em monólogo interior, então não pode ser uma canção, não pode ser com música, palavras em cima de notas. Isto é assim tão diferente? O teatro também canta, a literatura também ouve. Não são áreas estanques, não é? Sim. Agora, se me disserem, vais dançar... pronto, aí já há uma ferramenta que eu não tenho, que é do corpo, fazer aqueles gestos, não é? De ter estudado não sei quanto tempo para conseguir levantar a perna assim ou o braço assado.
Isso aí já implica algo que não se tem. Agora, no domínio da palavra, porquê ficar só naquele quarto? Porque se tivermos uma forma de ocupar a sala, porque não experimentar o que é que acontece? Por outro lado, e eu acho que é uma coisa que algumas pessoas não é imediato perceberem, que é a ideia não vem assim num vácuo, digamos. Não é, eu tenho esta história e agora vou pensar se esta história é teatro, ou se é um romance, ou se é um conto, ou se é um filme. Não é assim. Pelo menos no meu caso, eu penso logo em termos de a história e a peça, e saber que é uma peça, isso vem logo junto. Aliás, muitas vezes a história não está ainda lá. A história no sentido de intriga. Ou uma voz de uma personagem. Eu sei logo que se é ficção literária ou se é teatro. Estou a apontar para a Emília, mas apontar é feio. Mas é preciso também não ter medo de arriscar, não é? Porque é que achas que há tão poucos exemplos de escritores que se aventuram fora da sua zona de conforto? Há mais do que se julga. Hoje há mais informação, mas há mais do que se julga. Agora, eu acho que sim, é preciso um descaramento que é uma espécie de... que é realmente uma força, é não ter medo de nos estatelarmos. Porque começar realmente em branco, sem seguir receitas que nós já sabemos que funcionam, sem seguir passos de grandes mestres ou próprios, que nós já sabemos que mais ou menos deixam as pessoas satisfeitas, isso é muito difícil. É muito difícil. Não só porque nós também temos os nossos hábitos, não é? Porque já criámos tiques quase de escrita e é difícil lavar ou limpar, mas muito necessário, mas também porque é cada vez mais difícil sobreviver economicamente como artista, pelo menos aqui, e cada fracasso torna mais difícil, fracasso no sentido comercial ou de atenção. Mas no caso do cinema, é a tua grande paixão por esta arte e está bem patente nos livros, não é? Que te levou a fazer incursões esporádicas por esse género? Não é uma extensão da paixão. Eu até acho que o teatro ensina mais a escrever do que o cinema. Eu acho que porque no teatro, por um lado, nós temos a linguagem é o grande, é o centro do teatro. A voz, se quisermos. Não necessariamente no sentido convencional de personagens que têm vozes diferenciadas, que revelam caráter, etc. Também nesse sentido, mas não só nesse sentido. No sentido próprio de uma voz, até quase... Até em termos muito abstratos, às vezes Beckett, né? É só uma boca que uma Emília já fez, a falar, uma boca sem mais nada... É a linguagem pura, o teatro. E isso ensina muito para a escrita. Ao passo que no cinema é mais como escrever com uma borracha, né? É como escrever apagando. Porque aquilo depois a imagem é que vai contar a história, a ação é que vai contar a história. E se calhar um romance acaba por ser uma mistura dessas lições. Como é que nós escrevemos com o lápis e a borracha, assim? Como é que conseguimos apagar e escrever e dizer alguma coisa de jeito nas entrelinhas? Já retomamos a conversa, deixa-me só abrir espaço também aqui à participação do público, que é sempre uma mais-valia. Coloco-te então duas perguntas que nos foram endossadas pela... Já estou tramado, estou a perceber. Jacinto, porque é que demoraste tanto tempo a escrever um novo livro? Para que é o escritor da excelência e eu julgo que se refere ao romance, é que já passaram vários anos, não é? 7 anos. Sim. Mas publicaste anteriormente, tinhas publicado há 2 anos. Um livro de contos, sim. Sim, mas é verdade que eu
comecei a tentar escrever este livro nessa altura, 2011, 2012, e foi um livro muito difícil, por um lado, porque eu estava a fazer algo, olha, e estamos a dizer algo que nunca tinha tentado, que era escrever sobre um tempo que eu não vivi, né? Portanto, escrever sobre algo que eu não conhecia enquanto pessoa. Conhecia de histórias, conhecia de ler, conhecia de coisas que me contavam e de pessoas, personagens que conheci que viveram essas experiências, mas portanto tentei uma vez de uma maneira, falhei, tentei outra vez de outra maneira, falhei, tentei outra vez de outra maneira, falhei, e depois a certa altura pus de lado, ok, eu não vou conseguir, este não é um livro para escrever, eu afinal não consigo, não é o meu campo. E depois tive uma outra ideia que eu achei que era uma boa solução, que acabou também por não ser uma salvação, mas que me trouxe até conseguir escrever este livro. E portanto, eu na verdade comecei a tentar nessa altura a escrever, mas tive vários falhanços. E fui fazendo outras coisas, escrevi várias... Mas nunca desistes totalmente de um livro, mesmo quando falhaste ou achas que falhaste? Não, houve uma altura que eu desisti totalmente e achei que, pronto, aquilo estava enterrado. E na verdade o que me apareceu como ideia já foi outro livro, um livro já mais perto deste. Eu chamo-lhe o mesmo exercício, o mesmo livro, porque era sobre o mesmo tempo e tinha algumas das mesmas preocupações. Mas na verdade eu até comecei por querer escrever um livro de não ficção e demorei a perceber que tinha de fazer Portanto, ficção. este livro, em relação à ideia original, deu uma grande volta, daí também os 7 anos em que estiveste... Sim. E também porque trabalhei noutras coisas. Às vezes é engraçada essa pergunta, porque a maior parte das vezes perguntam-me ao contrário, como é que consegue escrever tanta coisa? E eu tenho de explicar, mas eu não faço tudo ao mesmo tempo, eu escrevo um e depois outro. Às vezes temporalmente podem coincidir, não é? Sim, temporalmente podem coincidir e às vezes há cruzamentos, sendo que aqui o Nuno estava a dizer isso há pouco, Nuno Carinhas, que há um conto que saiu nesse grosso modo da Sofia, uma personagem que está aqui um bocadinho e que foi um caso para mim também novo, em que uma personagem que já existia acabou por entrar noutro mundo e revelar-se de outra forma. Mais uma questão aqui dos nossos espectadores, em relação de alguém que elogia antes de mais as tuas crónicas no jornal O Jogo e que quer saber também o motivo pelo qual há tanta relutância e resistência dos intelectuais para com o futebol. Tu gostas assumidamente do futebol, não é? Sim, eu gosto assumidamente. Sim. Tem vindo a mudar, talvez, não é? Cada vez há mais escritores, intelectuais Cada vez há mais, mas se calhar não no bom sentido, muitas vezes, não é? E eu também percebo que há uma confusão cada vez mais real entre o que é o futebol que nós gostamos, não é? O desporto de 22 marmanjos atrás de uma bola, isso nós gostamos, o jogo da bola, e o futebol, o que se chama o mundo do futebol, a politiquice do futebol, a corrupção, as tricas-trocas, o divisionismo, o insulto barato. E é cada vez mais difícil. Aliás, uma das lutas minhas nessas crónicas é tentar dizer, não, o jogo é isto aqui, eles estão a estragar o nosso jogo. E não é que todos, espero que nem todos os dirigentes sejam corruptos, espero, mas é verdade que há muita podridão à volta. Não achas que o futebol tem um peso excessivo na nossa sociedade? Eu percebo que haja resistência e é verdade que pode ter um peso excessivo. Sim. O futebol não. Esta conversa da transferência, do agente, das luvas,
dos processos que são necessários, se houver indícios fortes, mas é uma conversa que não é a do jogo. Não é porque é que o Messi é aquele super craque, porque é que o Aimar é um gênio para sempre. É sobre outra coisa, que nem se devia chamar futebol, devia chamar outra coisa. Parece que é um jogo qualquer hoje, não é? Ouvi vagamente. Mas por acaso hoje, o Messi, aliás, já está não fora. Temos uma plateia mais feminina do que o habitual. É curioso, temos uma plateia, eu acho que não sei se é por tua causa, mas temos uma plateia mais feminina do que o habitual. Entramos então no... Já está aí a minha mulher, não... Falamos então de um dos grandes motivos que nos traz cá, que é o teu novo livro. Conhece aqui a apresentação no Porto. Este é um livro com uma estrutura muito sedutora, baseada em 3 personagens muito distintas, mas cujos destinos acabam por se entrecruzar. E apesar de distintas, há alguns elementos em comum, que são, no fundo, também, além do humor da poesia, também o riso. Achas que a busca pela alegria é um grande nivelador? É aquilo que nos une, apesar de todas as diferenças que possamos ter? Não pensei nesses termos, mas é uma leitura interessante. O Tiago Cavaco, lá, que para quem não souber, é um pastor protestante punk. É uma personagem incrível, vale a pena conhecer. Eu convidei-o para apresentar com o Rui Tavares o livro, e ele fez uma leitura nesse sentido, de dizer que era um livro preocupado com a alegria. E porque, na verdade, o Augusto Reis, eu acho que sim, que isso é um centro é o centro da personagem, mesmo se isso não é muito explícito, está lá alguém que se quer segurar a alegria mesmo nos momentos de maior dor, nos grandes terremotos de vida e até de sociedade à sua volta. E, eventualmente, nas outras personagens que se cruzam ou que estão no romance ligadas por Augusto Reis ou por alguma relação com esse poeta banqueiro, também, porventura, o que as atrai nele será essa intuição de que há ali um mistério de alegria ou uma chave qualquer de vida que tem a ver com essa disponibilidade para o espanto, para a gargalhada. Agora, eu não sei se isso é uma forma niveladora, exatamente, para usar a sua expressão. Porque os motivos ou os métodos que cada um de nós utiliza para chegar até ela são muito diferentes. Sim, o que também me interessou, havia um lado, digamos, provocatório na utilização desta personagem e da alegria num contexto português, que eu acho que é algo que ainda nos define, mas também nos retrai, que é a tristeza é ótima, não é? A saudade é ótima, mas o cabisbaixismo é desnecessário e é paralisante e limitativo, que é uma coisa, isso em Lisboa sente-se mais, talvez, que é uma pessoa vai no metro e parece que já estamos todos enterrados. Nós estamos de facto enterrados no metro de Lisboa, pelo menos estamos debaixo de terra, mas parece que as pessoas já não se podem olhar nos olhos, que isso já é uma forma quase de insulto ou desafio ou quase de assédio. Já não há disponibilidade para estarmos com os outros. Cada um está nos seus fones, cada um está nos seus telemóveis. Infelizmente não há muitos livros abertos no metro, alguns. Vamos acreditar que estão a ler e-books no telemóvel do iPad. Mas acho que em geral, não só em Portugal, a coisa das redes sociais, da tecnologia, também nos leva... Tu que és um entusiasta dos nossos tempos, não é? És alguém profundamente empenhado no seu tempo, não é? Mas ao mesmo tempo reconheces que há esse caminho pernicioso da tecnologia nos encerrar em nós mesmos. Sim, estarmos no nosso tempo é isto, é estarmos umas pessoas uns com os outros. Estar nas tecnologias, eu também tenho e-mail, e também tenho telemóvel, mas estar fixado nisso é estar num outro tempo, é estar no tempo virtual, não é estarmos no nosso tempo. Além de que isso cria uma impossibilidade de conversa, de diálogo.
que é importante para tudo, não só para a cultura, mas para a política, para resolver problemas e para a sociedade em geral, para nos sentirmos uma comunidade e não sermos só um grupo de Facebook, em que só se ouve com quem já se concorda ou com quem já se está ligado por alguma razão mais ou menos tribal. Os outros são sempre os maus, também nunca nos ouvem, nós nunca vamos ouvir. Um bocado aquilo que dizíamos do mal que acontece nessa lama à volta do futebol, acontece também noutras lamas, acontece também na praça pública. Acho que a literatura, o teatro, a cultura em geral, e principalmente a ficção, são um grande antídoto em relação a isso, porque nós temos de... Nós, quando vemos personagens, quando assistimos a uma história, nós sentimos como essa personagem. Portanto, nós treinamos a empatia sem estarmos a levar um sermão, como mais ou menos agora estão, peço desculpa. Mas nós realmente somos aquela personagem durante uns tempos. Suspende também o tempo, de certa forma, não é? Sim, e temos a possibilidade de ver o mundo de um lado que não é o nosso, não é? Podemos sofrer com um rei que só quer poder, mas também gosta do filho. Ou podemos sofrer com uma mulher que se vai suicidar no rio, desesperada, mas que tem uma alegria que ninguém conhece quando vai a caminho da morte. É por isso que há quem defenda, e que, talvez com uma certa razão, que ler romances, sobretudo, ou ficção, contribui para que haja uma maior tolerância, não é? Porque, no fundo, nós estamos a colocar-nos na pele dos outros, não é? E pelo ponto de vista dos outros. Exatamente. Uma narrativa E também acho eu problematizar, porque a ficção e o teatro, eu acho que era essencial, por exemplo, do ponto de vista da educação, haver teatro nas escolas como algo obrigatório. O Carlo Valentim tem um sketch, assim, uma pequena cena chamada Teatro Obrigatório, e eu acho que era mesmo isso que era preciso. Porque, não para todos sermos atores ou dramaturgos ou artistas, mas para realmente percebermos o que é estar na pele do outro, nem que seja durante um exercíciozinho. E eu acho que isso é essencial, mas também porque ajuda a problematizar. O que a ficção faz é, por um lado, complexifica, não é? Porque dá as áreas cinzentas, nem tudo é bom, nem mau, nem tudo é branco ou preto. Há ali uma parte do meio que é o que interessa normalmente à ficção, são as zonas dúbias, as zonas picantes, as zonas interessantes, mas, por outro lado, simplifica, estiliza. Portanto, sintetiza em fórmulas fortes o que às vezes tem de ser lido em calhamaços não ficcionais. E eu acho que nas melhores obras, quando há essas duas possibilidades de, por um lado, problematizarmos o mundo de uma maneira que não nos é confortável enquanto leitor, mas que ao mesmo tempo nos abre a cabeça para outros lados, e por outro, vimos como numa imagem só a realidade de uma forma mais estilizada, mais sintética. O Don DeLillo, que eu citei há pouco, é um autor americano que faz muito bem isso para mim, que é, ele junta ideias e imagens como se fosse a mesma coisa. Como se a imaginação, nós sabemos que a imaginação pensa, mas às vezes não é fácil, não é assim tão óbvio ler textos em que a imaginação de facto se debruça sobre o mundo, sobre o que está à nossa frente. Há muitas abordagens passíveis de serem feitas acerca do livro, mas eu sugiro que comecemos pelo poeta banqueiro, de que falaste, que é uma figura muito curiosa, o Augusto Reis. Como é que chegaste até ele? Foi ele o ponto de partida para a história? Sim, ele foi o ponto de partida e de chegada. Mas inspiraste alguma figura real desse tempo? Eu queria dizer mais histórias que eu ouvi e histórias que eu percebi que não podia contar de outra forma, e que algumas até pareciam muito
diferenciadas, demasiado tão separadas que eu precisava de uma personagem maior do que a vida que as conseguisse juntar. E então cheguei a esse Augusto Reis, que eu espero que seja minimamente verosímil para quem lê. É alguém que, embora estando associado ao antigo regime, não era todo um defensor, um ultra-entusiasta. E é curioso também que geralmente quando pensamos num poeta, pensamos em alguém com laivos de genialidade, ou loucura, ou fora de sistema, e este é um poeta quase institucional, não é? É importante também que saibamos fugir um bocadinho daquele estereótipo que associa, por exemplo, uma determinada figura a uma só linha. No caso do poeta tem que ser alguém quase fora da lei, entre aspas, mas fora do sistema. Sim, eu confesso que não pensei muito assim. É verdade que eu tenho um instinto anti-clichê, que às vezes é um problema, mas também não gosto de julgar as personagens. Faço um esforço de não julgar. Houve um ponto que eu percebi na escrita do livro que era... estava em terreno delicado, não é? A coisa política de história contemporânea recente podia ser um ruído para o livro. Eu queria que fizesse parte, porque era disso que eu queria falar, mas ao mesmo tempo não queria que fosse o ruído essencial que estragasse o livro, porque eu queria aquela personagem, aquelas vozes, aquelas vidas. E houve uma altura em que de facto pensei como é que eu posso dar clareza a isto sem isto se tornar o grande ruído do livro, a grande controvérsia, né? Daqueles livros que têm uma grande controvérsia e depois não têm mais nada. E aí quase corri ao risco de vou julgar este tipo que vem do antigo regime, e depois o que eu tentei fazer, não sei se consegui, foi com outras personagens, né, que têm outras histórias, vêm de outros lugares, e têm portanto, um outro ângulo de visão em relação aos mesmos acontecimentos, dar algum contraponto a essa história do Augusto Reis, que vinha do Estado Novo, e que foi surpreendido pelo 25 de Abril e que depois teve de aprender a viver primeiro fora e depois com a democracia. Sim. O que o percurso do Augusto Reis, até pelo seu caráter não entusiasta do regime, é que às vezes estar do lado certo ou errado da história é muito mais subjetivo do que se pareça, porque ele acaba por ser julgado ou ter o rótulo depois do 25 de Abril de alguém que no fundo não era, não é? De um defensor acérrimo do antigo regime. Não sei se não era. Não sei se não era. Sim. E também não sei se era. Mas gostas de criar essa dúvida? Eu não concordo totalmente. Eu acho que há escolhas. Eu acho que há escolhas. E acho que uma pessoa tem de assumir escolhas. Agora, é verdade que às vezes as escolhas não são assim tão óbvias. Quando se está num grupo e toda a gente diz amém, nós pensamos, porque é que eu sou aquele único que não vai dizer amém? Eu sou assim tão brilhante, só eu é que tenho a verdade e os outros todos não sabem, são burros. Então, também há uma humildade. Uma coisa é não ir com a carneirada, não é? Outra é a humildade de saber, espera aí, toda a gente está a dizer que é assim, eu se calhar estou a ver mal. E esse balanço não é fácil. Agora, isto não é desculpar. E há uma personagem aí, o António Frateira, o jesuíta, que diz mais ou menos isso. Diz, eu sei que no tempo, porque ele era contemporâneo do Augusto Reis, as coisas não são tão fáceis de se dizer e de ver, mas também isso era a desculpa que os nazis tinham de eu só obedecia a ordens, né? E portanto isto
eu quero mais fazer essa pergunta do que dar aqui respostas ao microfone. Já que estamos a falar já da gargalhada de Augusto Reis, sugiro que ouçamos o segundo e último excerto deste romance, lido pela Emília Silvestre. Do quarto, na zona privada do Colégio Loyola, António vê os automóveis que vêm buscar as crianças e pensa se, no fim de contas, o mundo mudou assim tanto desde essa altura. Não compara o regime democrático, em que melhor ou pior Portugal vive hoje, com a ditadura, em que pior ou melhor viveu então. Agora há liberdade de expressão, eleições livres, cuidados de saúde para todos, educação para todos e tantas outras vantagens. Num certo sentido, parece até uma imoralidade elencá-las, como se tratasse de uma diferença meramente quantitativa, uma comparação argumentável. É inegável que a democracia, não sendo o modelo perfeito, é 1000 vezes preferível ao velho império do orgulhosamente sós. Mas António olha para aqueles automóveis imensos, espelhados, com emblemas que dali de cima não consegue ver propriamente e, portanto, pode imaginar, com a máxima clareza, figuras míticas, pagãs, gregas e bárbaras, homens cavalo e mulheres serpente, cabeças com asas no lugar das orelhas e cornos no lugar dos olhos, bezerros, meu Deus! Sim, bezerros de ouro na ponta dos capôs dos belos bólides das mais prestigiadas marcas. António olha para estes automóveis em fila, para os quais entram crianças descabeladas com mochilas de cores inverosímeis, e pensa que depois de tanta ideia, tanta luta, tanta dor, tanta mudança, afinal o mundo ainda é uma imensa desigualdade. Uma multidão de miúdos num lugar longe dali, numa terrinha de província, Boiços, no norte interior da sua memória. Miúdos magros, vestidos de cores escuras ou sujas, miúdos sépia dos velhos dias do Estado Novo, miúdos com os gestos pesados de quem carrega desde nascença um destino traçado, o de serem iguais aos pais. Pessoas repetidas e caladas que criem filhos repetidos e calados, e assim para sempre. Miúdos de cabelos negros e olhos claros, emagrecendo pela cidade, rezando palavrões com vozes quebradas. Sim, claro, a universalidade da escola democrática alterou isto, sem dúvida. Hoje, mesmo nos meios mais desfavorecidos, guarde-nos Deus Nosso Senhor de todos os eufemismos e meias palavras. Uma criança pode sonhar mais, pode imaginar-se diferente, sem dúvida. Mas ainda é tão gritante a desigualdade, tão obscena a injustiça. Como é que se consegue ser livre assim? António, é de mim ou Portugal está na mesma? Antes que encontrasse um tempo para responder à carta, Augusto Reis apareceu-lhe na igreja, tratando-o como um velho amigo. António, que estava sentado num dos bancos corridos, como que disfarçado de leigo, a descansar das confusões logísticas dessa manhã, virou-se, sem saber o que dizer. Que bom era ouvir ali o seu nome, sem o habitual Senhor Padre. Isso foi tudo também combinado. Foi, bateu certo a ligação. Para já é tempo de alargarmos a conversa a mais uma figura que de certo irá enriquecer esta nossa troca de ideias acerca do novo romance do Jacinto Lucas Pires, mas também acerca do seu percurso, uma vez que já há muitos anos se conhecem. Ele é uma das figuras mais respeitadas do nosso teatro, sem dúvida, enquanto encenador, cenógrafo, figurinista, e desde 2009 é diretor artístico do Teatro Nacional São João, aqui no Porto. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Nuno Carinhas. Bem-vindo, Nuno. Muito obrigado.
O vosso percurso certamente tem-se cruzado inúmeras vezes. Eu julgo que já tenha, caso não esteja a funcionar, pode recorrer a esse. O vosso percurso tem-se cruzado inúmeras vezes ao longo destes anos todos. No entanto, ainda se recorda da primeira vez que se cruzou, que teve conhecimento deste, na altura, muito jovem autor e autor das nossas letras? Eu creio que nos cruzamos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado a todos por se proporem a escutar o pouco que temos para dizer. Eu creio que nos cruzámos num espetáculo que o Jacinto, uma peça que o Jacinto escreveu para um espetáculo no Teatro São João, encenado por Ricardo Paes. O Arranha-Céus? O Arranha-Céus, exatamente. E foi aí eu, enquanto figurinista, salvo erro, numa autoria partilhada com outra pessoa, foi aí a primeira vez que me aproximei do universo do Jacinto, e depois fomos tendo alguns encontros pela vida fora. O que é que o seduz mais neste universo ficcional autoral do Jacinto Lucas Pires? Que dialoga? Eu posso me ir embora. Já vais falar, já vai ser chamada. Não escapa. Sim. Eu acho que há duas coisas, há duas palavras que podem definir essas palavras, tal como a farmácia, que há pouco o Jacinto falava, que é liberdade e pudor. E isso é muito engraçado, porque o Jacinto, sendo um criador, um poeta experimentador, como aqui já se falou, de várias linguagens. Um poeta que ainda não publicou poesia, não é? Sim, mas é um poeta. Ele vai escrevendo poesia mesmo em prosa, não é preciso formalizá-la dessa maneira. Aliás, é muito engraçado porque neste livro fala-se sistematicamente de poemas que não existem, ao qual nunca temos acesso, a um mistério. Aliás, o livro podia-se chamar A Terceira Coisa, porque está tão no final essa chave quanto o nome do livro, da Gargalhada, de Augusto Reis, e essa imensa liberdade que o Jacinto se concede dá frutos muito interessantes e muito originais na nossa vida criativa em Portugal. Há um exemplo muito interessante que se passou entre nós os dois, provavelmente a experiência mais chegada que tivemos, que foi o desafio de Jacinto poder glosar a partir de um livro de Almada Negreiros, Judite, Nome de Guerra, que foi um desafio que eu lhe fiz para que o Jacinto criasse um outro objeto, um objeto que fosse seu, e assim aconteceu. E essa capacidade do Jacinto se deixar levar para domínios de outros caminhos, a qual podemos chamar, se quisermos, surrealismo ou algum prazer também de mergulhar no sonho. Mas falou também em pudor, falou em liberdade e pudor. É uma associação curiosa. Eu queria chegar aí ainda a essas duas coisas. É pudor porque o Jacinto não diz tudo o que eventualmente nós queremos saber. Queremos saber, quer dizer, quando espreitamos pelo buraco da fechadura. Eu acho que isso no teatro é muito importante porque há todas as outras linguagens que se vão juntar à linguagem do que está escrito para fazer um determinado objeto. E o Jacinto tem, desde sempre, essa consciência. E, portanto, sabe que também aquilo que ele não diz vai ser explicitado de alguma maneira ou vai deixar em aberto. Eu, por mim, em relação àquilo que já tenho feito à volta da escrita do Jacinto, acho que deixo em aberto da mesma maneira. Quer dizer, nunca tive a necessidade de fechar um sentido que estivesse lá em aberto. E isso, para mim, é a riqueza do material dramatúrgico do Jacinto.
É por pudor que não contas tudo? Ou é uma estratégia também? Acho que o pudor é essencial ao artista. Não penso no meu próprio pudor, como é óbvio, mas acho que é essencial, e acho que até às vezes há uma falta de pudor, não é, das supostas vanguardas atuais, que na verdade são as margens elitistas, se quisermos por assim, que estupidifica a arte, porque tem que ser dado um espaço não só ao ator, desde já, não é, no teatro, estamos a falar do teatro, em que se está tudo dito, o ator tem menos material para usar, porque no teatro, como na vida, um não pode ser um sim. Uma das coisas que eu me lembro do Arranha-Céus, em que todos ainda nos conhecíamos menos bem do que agora, era uma grande sala, eu era de facto um miúdo, e eu estava a dizer, não, mas esse não é para dizer como um sim. E era uma risada, mas na verdade era uma risada, porque de facto isto dito assim tem piada para um miúdo, mas depois os atores, os grandes atores que faziam o espetáculo percebiam e faziam, e de facto percebiam que um não podia ser um sim, não é? Porque se tu dás logo tudo, como dizíamos no princípio da conversa, então acaba-se logo ali a história. É como dizer, olha, isto é assim e ele depois tem uma doença e morre. Tipo, já acabou. E então não comentas nada, o que é que se passa? Se uma pessoa disser queres morrer e outra disser não, isto aqui já é qualquer coisa. Porque é que ele hesitou ligeiramente? Ele disse não, mas era mesmo não. De repente já temos material, já queremos saber, queremos qualquer coisa. O Nelson Rodrigues, há bocado falaram das crónicas do jogo, um grande cronista e também um grande dramaturgo, tem uma coisa que para mim é uma lição de escrita, que ele diz: nunca vejo um jogo de futebol sem torcer apaixonadamente por um dos lados. Seria como olhar para um nu artístico. Qual é o interesse? Há nas tuas palavras sempre um grande reconhecimento por aquilo que o teatro, que aprendeste no teatro ao longo da... Sim, mas só para dizer, para fechar, que o meu tipo de pudor é esse. É o pudor de não estar interessado no nu artístico. Mas vês o teatro como uma grande escola? Vejo o teatro como uma grande escola. Algo que foi importante para ti, até, por exemplo, quando estás a escrever um romance? Sim, é essencial. E muitas vezes quem fala sobre os livros, fala dos meus livros, diz que são cinematográficos, tanto os que não gostam nada como os que gostam dos livros, dizem que é cinematográfico e na verdade, eu acho que são muito mais do teatro, são muito mais teatrais, se quisermos, se a palavra ainda pode ser usada sem chacota. São mais do teatro, no sentido de vozes e de eu querer personagens, por um lado são vozes e ao mesmo tempo são pessoas de carne e osso. O teatro tem essa possibilidade, para um escritor é uma espécie de milagre, que é a voz vale por si, vale na forma moderna pós Beckett, Virginia Woolf, da voz ter um poder autónomo, que não está dependente de psicologia, não está dependente de circunstâncias biográficas, daqueles traumas de infância que eles põem nas séries americanas mais foleiras, mas também, ao mesmo tempo, o teatro também tem isso e tem a possibilidade de pessoas que estão ali, pessoas de carne e osso, não é? Que nós vemos que são daquela maneira, que falam com aquele sotaque ou com aquele outro, que estão constipados ou não, que estão inspiradíssimos ou nem tanto, e isso é uma lição para quem quer construir vida a partir do papel, não é? de palavras no papel. Isso é uma lição única. Sim.
Nuno, como é que leu esta gargalhada do Augusto Rei? Com uma surpresa imensa. Aliás, eu achei que não ia ter tempo para ler, e ainda bem que li, porque havia lá umas ou outras referências, inclusive ao Teatro Nacional São João, bem para o fim. Não, leio como um grande romance de maturidade. E quando eu digo maturidade, não estou só a pensar nos anos de vida do Jacinto, porque isso não interessa nada, senão pela experiência, tanto a experiência de vida como a experiência da literatura, mas maturidade também de um português, de um autor português, e de um autor português que tem imenso prazer em escrever em português. O que é, por acaso, no nosso país, uma grandíssima mais-valia. Nós temos autores, e autores muito jovens, que têm prazer em ressuscitar aquilo que há de mais coloquial na nossa maneira de estar, e que, com essa coloquialidade, ser capaz de filosofar sobre a nossa existência e dar-lhe consistência mesmo àquilo que há de mais sensível da história do país, através das suas personagens, e acho que aqui este romance, não sendo um documentário nem um romance histórico, põe o dedo na ferida de muitas gerações, e por isso acredito que não tenha sido nada fácil, porque eu estava a ler o livro e nós temos 20 anos de distância, portanto há muita coisa que eu vivi, que presenciei e que pude memorizar como sendo absolutamente verdade. Como é que o Jacinto teria chegado a isto? E chega-se a isso por um outro lado que lhe é muito próprio, que são os afetos. Toda a obra de Jacinto é feita de afetos, muito profundamente. E talvez por isso também seja uma qualidade que não está assim tão desligada do pudor de que eu falava há pouco. Porque não são afetos completamente desbragados, não são grandes confissões de afeto, são afeto por alguém, a partir de alguém que gosta de gostar daquelas personagens, que gosta de gostar daqueles ambientes, etc. Aliás, o livro é dedicado ao avô João que já nos foi apresentado também num pequeno conto da Granta há uns tempos atrás, que era um conto muitíssimo interessante. E, aos poucos, o Jacinto foi-nos falando de Portugal sempre de uma forma muito curiosa, porque não é só a questão de uma literatura universalista que elege personagens que têm por si uma riqueza especial, mas é preciso conhecer o país para que nós consigamos perceber exatamente o significado daquilo. E realmente este livro leva-nos pelo país inteiro. Talvez a fronteira seja Lisboa e não mais para baixo, o que também é interessante. Ao sul de Espanha. A sul de Espanha, sim. E fala-nos de pessoas de etnias completamente diversas, gerações completamente diversas, e isso é reconfortante. É reconfortante porque há aquilo que faltou durante muitos anos, que foi a inscrição da nossa realidade de uma forma mais ou menos desabrida, mas com pudor. E acho que nesse aspecto o romance me agarrou com surpresa, porque
conheço razoavelmente, vou acompanhando as coisas que o Jacinto vai escrevendo e vai editando. Nós não somos íntimos no sentido muito lá de casa, não somos mesmo. Teremos jantado uma ou duas vezes. Quando o Jacinto resolveu fazer o seu filme, convidou-me para eu ser um dos personagens, um desastre, aliás. Por isso é que eu ainda não vi o filme, mas imagino. Não, a culpa foi toda minha. Se há culpa. E cruzamos-nos uma ou outra vez em Lisboa, agora muito pouco, claro, porque eu estou muito mais por aqui. Mas como quiseres ir jantar. Está bem. E pronto, só para explicar que nada disto foi combinado, nem nos falámos antes de termos nos encontrado aqui 10 minutos antes desta Mas há aí do muito interessante que disse, eu destacaria uma parte, Nuno, e pediria para o Jacinto também falar um bocadinho, porque o que se nota, sobretudo também nas novas gerações de escritores, é a tentativa de colocar uma dimensão mais universalista, não se focar em Portugal. Mas o Jacinto não deixa de ser universalista, mesmo escrevendo, mesmo situando um livro, mesmo sendo um livro profundamente português, não é? Claro, Acha que essas facetas não são incompatíveis? O que eu estava a dizer é que ele não usa formas universalistas para escrever a sua literatura sem esquecer a sua territorialidade. E há personagens aqui que só poderiam viver em Portugal, que são profundamente portuguesas, nomeadamente aquelas que viviam antes do 25 de Abril, aquelas que este personagem principal que é tão interessante por isso, porque eu não me lembro de ter nunca lido nenhum livro em que alguém que era próximo de Salazar lhe tivesse dito que não. E isso é muito interessante. Este Augusto Reis, supostamente, é convidado por Salazar para ser Ministro da Economia, vai ao encontro com o Salazar pede-lhe uma resposta e ele disse: não posso porque eu comprei agora uma casita e preciso ganhar dinheiro. É muito engraçado. É uma das formas de gargalhada subtil do livro. É quase uma cena de teatro, que é como é que se diz que não sem dizer que não. Como é que se recusa sem dizer que não, porque isso é um crime. Um crime não dito, um crime não formalizado. Este não é um romance histórico, como o Nuno já disse, mas, por outro lado, é um romance situado, ou parcialmente situado, num tempo preciso e decisivo para a nossa história recente, como foi o 25 de Abril de 74. O rigor histórico preocupou-te de algum modo? É que conseguiste captar bem, como disse o Nuno Carinhas, o espírito do tempo, chamamos assim. Eu queria ter a liberdade... Portanto, não queria ter de me preocupar como um historiador, mas também não queria que isso fosse uma distração. Portanto, queria que não houvesse assim nada tipo, ok, ele disse 23 de Abril e era 25, ou assim, não houvesse assim qualquer coisa escandalosa, não é? que imediatamente nos retirasse nos tirasse do sério, como dizem os brasileiros. Mas o resto eu queria liberdade para imaginar e não andei vi algumas páginas de jornais e li uma outra coisa sobre aquele tempo, mas não quis ficar preso a isso, porque isso ia-me... Eu queria imaginar para trás. Portanto, queria... normalmente nós pensamos a imaginação como algo para o futuro, não é? Algo, um sonho projetivo, no sentido de ver o que é que agora pode acontecer, não é? Até as palavras que usamos são o que é que vamos imaginar, não é? Como se fosse uma coisa que vem a seguir. E eu queria imaginar para trás, porque acho que o que a ficção pode trazer para a compreensão do tempo e do país é realmente como preencher, como viver por dentro aquilo que não vivemos. Bom, no meu caso, não vivi. E muitas vezes o romance histórico parece-me, nem sempre, mas muitas vezes parece-me preso na sua própria armadilha, que é como se tivesse já um desenho, uma esquadria, que é a esquadria que vem de fora, vem dos cientistas da história, dos historiadores, dos fanáticos do facto, e depois só se pode desenhar dentro daqueles quadradinhos. Só se pode...
já sabemos que aquilo aconteceu assim e agora dentro da sala podemos inventar um bocado a conversa, mas não podemos mudar a sala, não podemos mudar a rua, não podemos mudar a cidade. Para ti é castrador um limitativo Sim, isso, seguir essa... sim, isso a mim não me interessa, mas também não me interessa, se me interessa falar daquele tempo e daquela revolução, também não posso... Mas não fizeste nenhum tipo de pesquisa ou falaste com alguém sobre esse... Só essa de algumas páginas de jornais muitas conversas que já tinha na cabeça e de ler 2 ou 3 coisas históricas pequenas. Já falámos do Augusto Reis, também não temos assim tanto tempo como isso, mas queria falar também levemente sobre as 2 outras grandes personagens do livro, a começar pelo Djalma, aquele miúdo do bairro carenciado que se apaixona por um poema do Augusto Reis e vê, no fundo, a sua vida seguir outra trajetória. Faltam também, de certa forma, mais Djalmas da nossa literatura. Talvez, já começa a haver, algumas vozes interessantes, mas eu acho que faltam Djalmas em todas as áreas. Eu acho que... Tirando o desporto, não é? Tal. Sim, eu fiz um livro de não ficção há uns tempos com um fotógrafo, com o Tiago Cunha Ferreira, uma coisa da Gulbenkian, que era sobre descendentes de africanos e a viver em Portugal, gente que tinha conseguido furar as suas circunstâncias difíceis de vida. E um dos casos era um advogado, o José Fernandes, que mostrou o que era o bairro Santa Filomena, o BSF, e mostrou o que era a vida lá e o que é que ele teve de fazer para chegar a advogado, para conseguir estudar. E é de facto... no sentido realmente heroico e ao mesmo tempo quase inimaginável para a maior parte de nós, ou se calhar todos, e eu fiquei muito apanhado por aquilo. E, ao mesmo tempo ele não falava daquilo como uma grande coisa, era só, se te perguntam qual é o teu percurso de vida, ele contava, né? E um caso, ele estudava à noite em Lisboa, porque trabalhava nas obras, depois à noite ia à universidade, e quando fazia os comboios de volta, ia com o Quaresma, não, mas é com o Nani, ele ia com o Nani, com o jogador de futebol Nani, para de volta, porque o Nani era do mesmo bairro e estava na academia. Nessa altura havia um clube chamado Sporting, já foi há uns tempos, e ele jogava nesse clube, e então os dois falavam de querer ser os salvadores do bairro, serem os conquistadores que iam voltar para ajudar o bairro, as pessoas do bairro. E eu acho que isso ficou, eu escrevi o livro e depois isso ficou na minha cabeça, e a certa altura transformou-se nesse Djalma. Apareceu essa outra que não é José Fernandes, não tem nada a ver, é uma ficção, mas que vem de um bairro parecido. Eu não acredito demasiado naquele dogma de escrita que só se escreve mesmo do que se conhece, no sentido mais literal do termo, em que só quem atravessou, só quem esteve lá, só quem entrevistou, só quem apalpou, só quem sei lá, analisou cada mancha é que pode escrever sobre aquilo. Ao contrário, acho que até é bom às vezes ter buracos, não é? Para poder imaginar, ter falhas que nós podemos preencher por nós próprios, mas também é verdade que tem de haver alavancas afetivas, se calhar, que nos fazem escrever, sentir que aquilo é um texto só para nós, não é para mais ninguém. Só nós é que conseguiremos fazer aquilo. Porque queremos tanto que temos de ser nós a fazer. E a Sofia Bessa, cineasta, foi a última parte desse triângulo. Como é que aparece a Sofia Bessa na história? Isso, dito assim como triângulo, a coisa torna-se mais interessante. Esquemática, não.
sim, apareceu um bocadinho depois, sendo que depois do desenvolvimento de cada um foi entrecruzado. Mas ela vinha já de um conto, já estava lá, já tinha uma presença lá ia dizer quase em minha casa, espero que a Sara não se zangue. Mas depois não fiz 3 personagens separadas, não é? As coisas foram-se misturando e além dessa o jesuíta, o António Frateira, que é uma espécie de grilo de consciência do romance, digamos. Nuno, estamos quase a terminar, só uma última pergunta em relação também à obra que conhece bem do Jacinto. Perante um romance desse, desculpa, eu passo a expressão de não escrever mais para teatro. Ele escreve imenso para teatro. Sim, mas em permanência... Não, eu acho que o Jacinto é feito destas coisas todas, são as necessidades dele de alargar a sua linguagem. Acontece que a literatura é provavelmente aquela que é mais forte, mas é feita de todas as outras que ele pratica constantemente. Eu sei que ele escreve muito teatro e não só escreve, como encena também, portanto... rarissimamente, mas também faz parte de uma companhia de teatro e que tem a sua existência própria. Há uma coisa muito interessante que eu ainda gostaria de dizer, que acho que uma das grandes qualidades do Jacinto é também apresentar-nos sempre personagens que estão em iniciação, a iniciação de qualquer coisa, e isso parece-me que é um jogo com 2 vias, que é ele próprio que está a iniciar-se com esses personagens sobre eles próprios, e esses personagens são personagens iniciáticos, e isso é uma das coisas que faz com que haja mais empatia em relação àquilo que ele escreve. É porque todos nós vamos atrás dessa iniciação. Nada está adquirido, e há muitos como-ses. E esses como-ses tornam também a leitura muito empática. Eu falo destes como-ses de uma forma particular, porque quando andava no liceu, uma vez um professor de português disse-me: erradique os como-ses, não há cá como-ses para nada. As coisas são, ou as coisas não são. As coisas não são como-se. E é interessante porque a literatura do Jacinto é uma literatura do como-se e torna-a muito rica também por causa disso. E há aí vontade de voltarem a trabalhar juntos em breve, ou fica aqui o resto? Não, sempre. Não. Estará sempre em aberto. Isto está terminado. Isso está sempre em aberto e sem planos. O que está a terminar, infelizmente, é a nossa sessão. Agradeço imenso a vossa presença. Pedia também à Emília Silvestre que se juntasse até nós para aqui a despedida desta sessão, e um agradecimento a todos vocês que estiveram presentes. Exatamente. Muito obrigado. Como no teatro. Obrigado. O Jacinto vai estar agora disponível para os autógrafos na entrada. Mais uma vez, obrigado e até setembro.